ao tratar da centralização e descentralização administrativa, desconcentração e hierarquia administrativista, é correto afirmar que, alternativa A, ocorre descentralização administrativista quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições pela sua administração direta. Alternativa B, os órgãos criados pela desconcentração têm personalidade jurídica própria. Alternativa C, a desconcentração ocorre exclusivamente dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. Alternativa D, na desconcentração administrativa, os entes têm capacidade para gerir seus próprios negócios, mas com subordinação a leis postas pelo ente central. E a alternativa E, descentralização é a subdivisão da estrutura da administração em órgãos internos, a fim de prestar serviços públicos específicos de forma mais efetiva. Pessoal, aqui é uma questão que ela cobra dois fenômenos que são muito exigidos em questões de concurso, em matéria de organização da administração pública, tanto a direta quanto a indireta, que são os fenômenos da descentralização e da desconcentração. O que seria? Vamos lá, vamos explicar. O que ele exige? Descentralização administrativa e desconcentração, tá? Vamos lá. Descentralização, pessoal, só para vocês terem uma ideia, reside na ideia da administração pública de criar uma pessoa jurídica ou conferir a uma pessoa jurídica que essa pessoa jurídica pratique alguma função administrativa, tá? Por exemplo, eu como administrador público, criei uma pessoa jurídica separada para prestar um serviço público especializado. Um exemplo disso é o IBAMA. O outro exemplo é o IBGE, tá? Isso é o fenômeno da descentralização. Sempre quando eu falo em descentralização, eu tenho a criação de uma pessoa jurídica ou impondo uma função a uma pessoa jurídica. Ou seja, tem duas pessoas jurídicas, tá? Desconcentração, pessoal, reside na ideia da administração pública de transferir uma função, uma atividade administrativa, mas sem a criação de uma pessoa jurídica, tá? Não tem um novo ente personalizado, tá? Eu crio um departamento, eu mexo na estrutura da administração, eu mexo na estrutura daquele ente para facilitar aquela função administrativa, tá? Mas eu não tenho a criação de uma nova pessoa jurídica, eu só tenho uma pessoa jurídica aqui em questão, tá? Vamos lá. Então eu falei esses dois fenômenos que são os mais cobrados aí nessa matéria e que vai servir como parâmetro para a gente. E para não ficar um pouco vago, se eu falei que descentralização é o ato de trazer uma função da administração pública para outra pessoa jurídica, seja ela da administração pública indireta ou não, a centralização seria trazer todas essas funções para a administração pública, obviamente, tá? Um é o oposto do outro. Hierarquia administrativista são os cargos, as posições dentro de uma pessoa jurídica, dentro ali de um departamento, de um ente, em que deve-se respeitar essas posições para fins da atuação, tá? Vamos lá. Na alternativa A está falando o seguinte, que ocorre descentralização administrativista quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições pela sua administração direta, tá? Ou seja, vamos lá, tá errado isso daqui. Por quê? Ocorre descentralização administrativista quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições pela administração direta. Se eu crio outra pessoa jurídica ou se eu transfiro a outra pessoa jurídica,
com a descentralização, eu estou falando que é administração indireta na maioria das vezes. Nesse caso, não. Por isso que está errado. Ele está dizendo que ocorreria a descentralização quando eu desempenho alguma das funções pela administração direta. Ou seja, é só um ente. Ou seja, não é o que a gente está querendo dizer. Alternativa B. Os órgãos criados pela desconcentração, ou seja, aqui está falando de desconcentração, têm personalidade jurídica própria. Também não. Se eu falei que a desconcentração é a transferência de uma função, de uma atividade, sem a criação de outra pessoa, o fruto da desconcentração não tem personalidade jurídica, pessoal, tá? Então, nesse caso também tá totalmente falso. Seria verdadeiro se aqui tivesse descentralização, tá? Porque aí sim eu tenho outra figura personalizada, tá? Vamos lá, alternativa C. A desconcentração ocorre exclusivamente dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. Vamos lá. Ó, aqui seria a nossa alternativa correta. Vamos lá. Por quê? Eu estou trazendo sobre o Instituto da Desconcentração. O que seria desconcentração? Eu transfiro a função administrativa para um ente, para um órgão que não tem personalidade jurídica. Eu transfiro essa função dentro da pessoa jurídica. Mantém essa pessoa jurídica, não tem outra, fica aquela lá. Então, a alternativa C estava dizendo o seguinte, que a desconcentração ocorre exclusivamente dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. Então, aqui seria na ideia de, por exemplo, uma faculdade, uma repartição, criar um departamento específico para uma determinada função. Então, por exemplo, eu tenho uma faculdade, uma universidade federal, e eu crio ali um departamento para iniciação científica ou para pesquisas ambientais, algo nesse sentido. Um departamento específico. Está dentro ali daquela estrutura, está dentro daquela hierarquia. Eu não criei outra pessoa, esse departamento não tem personalidade jurídica. Então isso é o Instituto da Desconcentração. É o que aconteceu no nosso caso aqui, tá? Então, seria a alternativa correta. Alternativa D. Na desconcentração administrativista, os entes têm capacidade para gerir seus próprios negócios, mas com subordinação a leis postas pelo ente central, tá? Aqui, pessoal, é uma questão também que ela não compreende também o que a gente está dizendo, porque na desconcentração administrativista, muitas das vezes, que nem capacidade para exercer os próprios negócios, nos remete a uma ideia de autonomia. Não tem autonomia, mas vamos lá, alguns têm essa capacidade para gerir os próprios negócios, mas a subordinação não é só as leis que integram o nosso ordenamento, mas também ele fica vinculado, ele fica submetido à hierarquia do ente que o criou. Então, por exemplo, no caso da universidade, lá que eu falei agora há pouco, o departamento lá de iniciação científica, de pesquisas ambientais, fica vinculado à estrutura e aos mandamentos daquela universidade federal, tá? Isso é a desconcentração, por isso que a nossa alternativa está falsa. Alternativa E. Descentralização é a subdivisão da estrutura da administração em órgãos internos, a fim de prestar serviços públicos específicos de forma mais efetiva. Vamos lá. Descentralização é a subdivisão da estrutura da administração em órgãos internos, a fim de prestar serviços públicos específicos de forma mais efetiva. Também está falsa, pessoal, essa alternativa. Ela é de uma matéria que a gente vai ver mais à frente, mas já adianto. Quem são os órgãos? Os órgãos, eles são decorrentes da desconcentração, e os órgãos não têm personalidade jurídica. Se o órgão não tem personalidade jurídica, a gente parte da ideia que a gente só tem
uma pessoa jurídica no problema, certo? Que é o ente que criou o órgão, correto? Então, se eu tenho a transferência de uma função sem a figura de outra pessoa, eu estou falando de desconcentração. E aqui ele usa o termo descentralização. Então aqui, para ser correto, teria que ser desconcentração. Correto? Então, a alternativa correta seria, nosso ver, a alternativa C. Vamos ver se a gente acertou. Resposta alternativa C, pois entende-se por descentralização nas hipóteses em que a administração direta desloca, distribui ou transfere prestação de serviços públicos para a indireta ou particulares. A pessoa jurídica não fica vinculada à administração direta, apenas sujeita à fiscalização e controle. No que se refere à desconcentração, referimos às hipóteses em que a administração transfere e distribui um serviço dentro da sua própria estrutura, ficando vinculado à hierarquia e etc. Tá? Pessoal, aqui a gente sintetizou bem o que seria um fenômeno e o outro. Eu tive por finalidade separar bem esses institutos, porque nos outros exercícios a gente vai se valer desses conceitos, dessas lições, tá? Mas, basicamente, qual que é a nossa ideia para diferenciar a desconcentração da descentralização, que é muito exigido em concurso? O seguinte, sempre quando eu falo de descentralização, novamente, eu estou falando na transferência de uma função pública, tá? Para a administração pública indireta ou particulares. Então, descentralização, eu tenho ali a figura de mais uma PJ ali no meio, tá? De mais uma pessoa, seja ele um particular ou alguém que integre a administração indireta, tá? A letra tá péssima, mas vamos lá. Quando eu falo em desconcentração, a ideia é a mesma, só que tem algumas diferenças. Quais são? Na desconcentração, eu não tenho um ente personalizado. Eu crio ali uma figura, só que essa figura não tem personalidade jurídica. É um departamento, é um órgão. Quais são as consequências disso? De eu transferir uma função administrativa para um ente que é despersonalizado e para um ente que é personalizado. Basicamente é o seguinte, na descentralização que eu transfiro para outra pessoa, a relação entre a entidade que transferiu e a que recebeu é de fiscalização, tá? Fiscalização e controle. A administração direta, aqui no caso, ela não vai ter uma relação de hierarquia com a pessoa jurídica criada. Ela vai ter relação de fiscalização, de controle, tá? Por outro lado, na desconcentração, o ente criado, ele cria uma relação de subordinação, de vinculação com o ente que a criou, justamente porque ele não tem personalidade jurídica, tá bom? São essas basicamente as diferenças que a gente vai ver mais à frente, tá bom?